E aí galera, tudo certo? Pô, o assunto hoje vai ser um pouquinho diferente, cara. Ele é mais sério e ele é sério de verdade. Na moral. Então, fica focado nesse vídeo, presta atenção e vem comigo. Às vezes a gente passa o dia todo discutindo qual vai ser o último lançamento, se o gráfico vai ser da hora, se a jogabilidade vai ser boa. E isso é ótimo, cara. Isso é a nossa paixão. Isso daí não tem problema nenhum. Mas enquanto a gente tá focado nisso daí, tem um perigo crescendo. É um perigo real e oculto. Ele não tá ligado a um bug ou nossos problemas comuns nos jogos, tá ligado? Ele é apenas uma empresa gananciosa. Ele tá ligado a algo muito mais profundo, que é o nosso direito de jogar o que a gente quiser. Tem um grupo lá na Austrália chamada Collective Shout. E se você nunca ouviu falar deles, você pode ficar bem tranquilo, que eles já ouviram falar de você. Eles não gostam nem um pouco do jeito que você se diverte. E hoje a gente precisa conversar sobre o que eles estão fazendo. E o que isso, ou como isso, pode ameaçar o futuro de muitos dos jogos que a gente ama ou de todos os nossos jogos até. Para entender o tamanho do problema, primeiro a gente precisa entender quem está do outro lado. A Collective Shout se apresenta como um movimento feminista popular. E popular é uma palavra bonita. Dá a impressão de que são milhares de pessoas, né? Mas na prática, cara, eles são um grupo pequenininho, são bem pequenos, sabe? Mas são extremamente organizados e barulhentos. Liderados por uma figura central chamada Melinda Tankard. Melinda Tankard. Ela é a cara e a voz do movimento. É uma mulher que acredita genuinamente que a sociedade está doente, que a cura para essa doença é uma censura pesada em tudo que ela considera sexualizado. A ideia deles é tratar a objetificação não como um tema complexo e objetivo, mas como uma crise de saúde pública, sabe? Quase igual, no mesmo nível assim que tabaco e álcool, drogas. E a solução, qual foi a solução para o cigarro? Sei lá, foi restringir, proibir, colocar fotos assustadoras no fundo, de gente doente, gente torta, tá ligado? E é exatamente essa lógica que eles querem aplicar na nossa diversão, sabe? Nos filmes, na música e principalmente nos jogos. O jeito que eles fazem isso é eficiente pra caramba, cara. De verdade, chega a ser assustador. E ele é dividido em um roteiro de 4 passos, sabe? O passo 1 é o pânico moral. Eles encontram o pior exemplo possível, tipo um jogo que foi feito, sei lá, mano, no porão de alguém, aquele jogo problemático, bem obscuro. Um padrão que ninguém acha normal, nem a gente, sabe? Aquela parada que ninguém em sã consciência assim defenderia. Então eles pegam esse caso isolado e vão pro passo 2, que é a generalização. Tipo, eles não falam assim, pô, mano, esse jogo específico aqui é um problema. Não. Eles gritam pro mundo ouvir que a plataforma Steam tem um problema. Ela tá lucrando com jogos de estupro. Pois é, não dá pra falar, né? Eles pegam um rato morto, cara, e dizem que a comida inteira tá contaminada, sabe? Tipo, a produção inteira tá contaminada. E aí a gente vai pro passo 3, que também é um problema muito grande, que é a pressão corporativa. Com essa narrativa de pânico, mano, eles inundam as caixas de entradas das empresas. E tipo assim, não é a da Valve, saca? A dona da Steam. Mas das parceiras da Valve. Que parceiras são essas? Visa, Mastercard. E aí vem a parte genial e covarde da parada, que é o estrangulamento financeiro. Parte 4. A Visa não quer ter o nome dela associado à polêmica, ainda mais uma polêmica fabricada. É ruim para a imagem da empresa e é ruim para as vendas. Então o que ela faz? Ela manda um recado para a Steam. Ela diz, ou vocês limpam a casa do jeito que a gente quer, ou a gente corta o serviço de pagamento, tá ligado? Isso não é um debate sobre arte, cara. Isso não é um debate sobre cultura. Isso é uma ameaça, é uma censura através do estrangulamento financeiro, através do caixa financeiro. E em 2025, cara, essa tática foi usada como uma força brutal, saca? Collective Shout começou, acho que a sua maior campanha até hoje contra a Steam e, inclusive, a itch.io, que eu não falei antes. Cara, e o resultado? Vocês sabem, foi um desastre, né, cara? Foi centenas, dezenas, centenas ou talvez até milhares de jogos foram literalmente deletados da Steam. E aqui tá o pulo do gato. A Steam e a itch.io, pra não ter que analisar casa por casa, tá ligado? Elas criaram alguns bots com filtros automáticos. E esses filtros saíram cortando tudo que vinham pela frente, cara. Eles literalmente saíram deletando tudo que vinham pela frente. E um dos casos mais absurdos foi um do jogo chamado Last Call. Um jogo autobiográfico, cara. Desenvolvido por uma mulher que tinha um trauma de um relacionamento abusivo. E o jogo usava a arte para
para superar a dor, sabe? Ela se expressava no jogo para superar a dor. E o jogo foi banido, removido como sexualização de mulheres. Pensa nisso por um segundo, cara. Na moral, pensa nisso comigo. Um grupo que diz proteger vítimas de abuso, cara, foi o responsável direto por silenciar uma vítima exatamente disso. Isso não é proteção, cara. Isso é controle. É sobre poder, mano. É sobre você impor uma visão única, e apagar tudo o que não se encaixe nela. Não importa o contexto, não importa. Tipo, você só apaga. O padrão deles se repete dentro e fora dos jogos também, tá? Se você pensa que o problema deles é só com jogos, você tá enganado. Tem várias áreas que eles tiveram alguns problemas. Os jogos atualmente são só a batalha do momento. A guerra é cultural, cara. Por anos eles fizeram exatamente a mesma coisa com outras indústrias. Eles fizeram campanha para proibir clipe de música, para tirar outdoor de loja de departamento, cara, de roupa. Mano, para classificar até propaganda de roupa como material perigoso, o padrão é sempre o mesmo, cara. Sabe, eles encontram um espantalho, um alvo, criam um pânico e forçam a mão sobre as grandes corporativas para censurar o conteúdo deles, ou o conteúdo por eles. Os games não são especiais, não. Nós somos apenas o alvo da vez, o inimigo da semana do cronograma da indignação deles, tá ligado? É como se fosse uma guerra fria contra a arte, no nosso caso. E isso nos traz para hoje, para a polêmica de Stellar Blade, um jogo que virou um para-raio para esse tipo de problema, né, infelizmente. Ele é perfeito para tudo que a Collective Shout odeia, porque tem uma protagonista linda, gostosa e poderosa. Então, assim, ela não pode ser bonita, que senão é objetificação. Ela tem que ser, sei lá, uma gorda, correndo na velocidade da luz e dando pulo de 6 metros de altura, porque, claro, é exatamente o que gordo consegue fazer, né? Eles olham para uma personagem como a Eve e não veem, tipo, não vão ver uma guerreira poderosa, não vão ver uma protagonista ágil, uma salvadora da humanidade. Eles não vão ver a história do jogo. Eles veem um objeto sexual. Eles ignoram todo o design, toda a história, toda a agência de personagem, sabe? E focam apenas no corpo dela. Sob a ética puritana deles. E aí eu te pergunto uma parada, cara. Quem no final das contas tá objetificando quem aqui? O que eles não entendem, cara, ou fingem não entender, que eu acredito que fingem não entender, é que a arte não tem que seguir um único padrão moral, sabe? A sensibilidade artística de um estúdio coreano é diferente de um estúdio americano, que é diferente de um estúdio europeu. Sei lá, cada um tem a sua. E essa diversidade, mano, é ela que faz a arte ser incrível, é ela que faz a arte ser diversa, sabe? A arte não tem que seguir uma cartilha moral de um pequeno grupo da Austrália, velho, saca? Isso é só arrogância. Isso é só um ataque direto à criatividade global, irmão. O cenário é ruim, mano. Então o que a gente faz? A gente vai xingar eles? A gente vai ofender? A gente vai criar uma situação? Não. A gente vai ser esperto, a gente vai ser inteligente. Tudo que eles querem é causar um pânico moral. E com esse pânico moral, o que se perde é a moral. Todo mundo começa a gritar, a xingar e cria um problema nas redes sociais, na internet. E aí eles vão apontar o dedo e falar: nossa, tá vendo como eu tava certo? Eles são os monstros. Pois é. O que a gente vai fazer? A gente vai conversar de forma ordeira, educada e debater com a galera a respeito disso. Falar que a arte não pode ter limite, que os jogos que a gente joga são comprados e são os nossos gostos, entendeu? E que eles não podem pressionar as empresas para impor a objetificação moral distorcida deles em cima da gente ou de qualquer outra coisa. Tem uma frase que fala que pelo silêncio dos bons os maus prevalecem. E é nisso que eu acredito. A gente tem que falar, mas da forma certa. Uma forma que eles não tenham como apontar o dedo pra gente e dizer que nós somos os maus. Nós somos os vilões da história e que esse grupo pequeno que quer destruir tudo que eles não concordam é o grupo que tá certo. Eu conto com o apoio de vocês. Vamos debater e conversar aqui nos comentários. E eu espero vocês debatendo e conversando sobre isso todos os dias com amigos, familiares e as pessoas próximas. A forma de fazer isso é conversando e apoiando os criadores pequenos. Compre os jogos, deem review positiva, acompanha a galera, dá essa força pra galera e vamos pra cima, mas de uma forma educada e ordeira, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado a galera. Espero vocês na próxima, ó. Fui.